Fala pessoal, aqui é Luciana Nichevski. Estamos aqui no Portal Novo Norte, o nosso podcast, o primeiro podcast de 2024. E a gente não poderia iniciar diferente hoje com uma dupla incrível, pessoas extraordinárias para falar para a gente se o sucesso é possível, o que é sucesso, como alcançar metas, né, pessoal? A gente que está aqui começando o ano de 2024, nosso primeiro podcast. Eu tenho o prazer de receber aqui Eumessi Duarte, né? Essa mulher que tem sido um grande exemplo aí no mundo fitness, né, Eumessi? Você Exatamente. que hoje já é uma referência. E aqui um cara que tem o meu máximo respeito, a minha máxima admiração, Jamir Luz, né, Que Jamir? honra estar Que aqui está com aqui com a vocês. gente hoje. O Jamir, pessoal, é um cara que ele atua também na área de transformação de pessoas, né? Acho que é uma missão de vida. O Messi tem inspirado pessoas também. Os dois vão contar um pouquinho da história para a gente e a gente hoje inicia a nossa jornada 2024 com esse primeiro podcast. Eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui no Portal Novo Norte, tá? Iniciando o nosso podcast. Você que nos acompanha através das redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube e nós estamos até no TikTok. Se brincar, vai sair uma dancinha aqui no final, viu, pessoal? Não assusta não, porque aqui o negócio é meio que informal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da jornada dessas duas pessoas maravilhosas. Eumessi Duarte da Silva. Ela colocou da Silva, viu, pessoal? Ela fez questão. Não tiro da Silva, porque o da Silva é importante. Então, ela é contadora, mãe, esposa, bicampeã brasileira de fisiculturismo wellness, executiva. Foi aos 20 anos que a Eumessi iniciou já empreendendo, né, na gestão do maior shopping do Tocantins, e o primeiro, né? O primeiro shopping do Tocantins. Ela que é expert em shopping, varejo, empreendedora. Ela é analista comportamental, também se tornou palestrante, né, Messi? Que legal. Acabou que você desenvolveu alguns dons, né? A gente vai estar falando sobre isso, né? Esse desenvolvimento de dons que você passou. Eu também estou aqui com o Jamir Luz, formado em administração. Ele é administrador, master trainer da Febracis, do meu grande amigo Paulo Vieira. Paulo, um beijão. Espero você aqui no podcast quando vier aqui a Palmas, tá bom? Ele é ministrante de cursos, é palestrante na área de desenvolvimento pessoal e empresarial com mais de 2.500 horas de coaching individual. Jamir, você aqui já é o cara para mim que já ganhou meu respeito porque eu fiz uma formação em coaching e quando falou coaching individual, as primeiras sessões eu cobrei, recebi e nunca mais fiz porque isso é um dom, né? Lidar com pessoas ali no individual. Hoje eu sou palestrante, palestro para muitas pessoas, mas o individual eu não consegui acertar essa mão. Fala um pouquinho para a gente da sua história, da sua jornada. Depois eu vou estar ouvindo a história da Eumessi aqui também. Tem as duas coisas, né, para fazer o coach individual. Além do dom, também está muito ligado ao perfil, né? O meu perfil, depois que eu fiz análise de perfil comportamental, eu descobri, eu não me conhecia direito, e eu descobri que eu sou uma pessoa que eu sou voltada para pessoas. Então, quando eu entro nesse ambiente aqui de vocês, é lindo. Mas o que eu vi aqui? Vocês. Eu não olhei para as coisas. Então, o meu foco é muito pessoas. Então, para mim, facilitou muito fazer o coach individual. E essa jornada de transformação que hoje eu levo para as pessoas, eu vivi tudo isso, né? Então, eu sempre gosto de dizer o que eu fiz. Eu nunca, jamais vou levar para alguém algo que eu não fiz. Então, a jornada minha vem dos resultados também que eu já tive. Mas você começou essa transformação, né? Eu conheci você no mundo das vendas, né? Das vendas diretas, principalmente. Eu lembro que você era um cara tímido. O Jamil era um cara tímido, um cara que não tinha... Baixa autoestima. É outra pessoa. Você olha para ele, tem o antes e o depois, igual a Eumessi, né? Que tem um antes e depois impactante, viu, pessoal? Depois a gente vai falar das redes sociais aí dos dois. Mas eu vi que você hoje, quando eu olho, eu não vejo mais o Jamil ali. E essa transformação foi, como é que foi? Essa virada de chave? Eu passei a gente fala por uma metanoia, uma grande transformação, né? Essa grande transformação veio do autoconhecimento. Quando eu passei pelo processo do método CIS, que é o maior curso de inteligência emocional hoje da América Latina, do mundo, eu entendi que nós temos 3 crenças. Crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Ou seja, essas crenças precisam estar elevadas. No caso de o Jamir de antes, eu não tinha nenhuma. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia da minha capacidade e muito menos do que eu era capaz de trazer, de realizar.
E no desenvolvimento pessoal, eu comecei a descobrir que, não, realmente, todos nós nascemos com um dom. Todos nós nascemos com um talento. Jesus disse assim, eu vim para que você tenha vida, vida abundante. E por que eu não tenho? Por que eu não tenho? E o que me impedia de receber essa vida abundante eram minhas crenças. Quando eu trabalhei as minhas crenças, que é o mindset, aí a chave virou. E aí o resto só foi resultado. Foi os resultados, né? A gente vai falar sobre o resultado daqui a pouco, Jamil, porque eu vejo que muitas pessoas tentam as duas jornadas, tanto na parte de educação, da parte física, né? A pessoa tentar mudar a sua forma física, e na sua questão de mentalidade. Mas a gente vê que algumas pessoas se perdem no caminho dessa jornada. Elas não conseguem chegar a um ponto, né? Sair de um ponto e chegar a outro ponto. Messi, fala um pouquinho para a gente dessa história sua. Quando é que você iniciou essa questão de ter esse interesse pelo mundo do fisiculturismo, né? Você falou para mim que você já fazia atividade física, mas eu vejo ali no seu Instagram que houve uma grande evolução. É assustador. Né? Até vou pedir ajuda, gente, a audiência me ajuda, convence aí o Messi a me dar uma ajuda, porque o meu book tá eterno, viu, Messi? Seu book tá eterno. A minha filha vira para mim e fala assim, pai, e o cut? Eu falo, não, ainda é book ainda, é eterno, é o book eterno, lá em casa bora virou fazer piada. o cut. Bora. Mas me conta aí, quando é que você teve esse interesse mesmo, fala um pouquinho da sua história, mas fala pra gente quando é que você teve esse interesse mesmo de sair de uma observadora para uma protagonista na área desse estilo de vida, do mundo fitness, um mundo que é muito mais difícil, que é do fisiculturismo. Desde os meus 12 anos de idade, eu já era uma criança ali, adolescente, que amava o esporte. Legal. Então, lá desde o início, eu era uma menina que jogava queimada, jogava handebol. Mudei para Goiânia e me matriculei numa academia que só poderia musculação e só homens, mas eu fazia aeróbica. Enfim, vindo para Palmas, continuei os meus treinos. E modéstia à parte, Luciana, eu sempre fui uma mulher muito bonita, sabe? Tanto de corpo e de rosto, sempre fui. Mas chegou um momento, pela jornada da minha vida como executiva, no mundo business, eu não priorizei certas áreas. Eu sempre pratiquei uma atividade física. No entanto, eu não estava olhando para mim, sabe? Com aquele olhar de cuidado, descontando de repente os estresses numa alimentação, numa bebida, num álcool, que eu queria descontar ali o meu estresse para me relaxar. Então, isso aí foi algo que foi até os meus 45 anos. Nossa. E aí, eu sempre, desde lá a minha adolescência, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tinha uma foto no meu espelho da Graciane Barbosa. Olha e aí só, eu só logo tinha a pegou foto. Logo o exemplo que é um exemplo difícil de alcançar. Eu só tinha uma foto, porque fazer o que ela fazia eu não fazia. Eu falava, gente, eu tenho um sonho. E as pessoas falavam, mas ela parece homem. Eu não estava nem... Eu queria ter um corpo daquele. Mas eu nunca cheguei a fazer o que ela fazia, que é pagar o... Eu não vou falar pagar o preço, mas que cumprir uma alimentação regrada, enfim, os treinos. Seguir o plano, né? Seguir o plano. Por quê? Porque chegava o final de semana, eu estava ali já tomando uma cervejinha, comendo um torresminho. E essas duas frentes, ela não dá certo para nós que queremos ter um físico, já estou te dando a dica. Olha aí, gente, tá vendo? Por que é bom a gente estar num podcast? Recebe consultoria de graça. Né? Exatamente. E o Pablo, nosso diretor-geral, jornalismo, também está presente. E eu vou dizer, Pablo tem jeito, né? Tem jeito. Então, vamos lá, 2024 vai ser o ano. Conta pra gente então, Messi. E aí, na minha época de shopping, eu sempre apoiei o esporte, não só o fisiculturismo, mas todas as modalidades. Mas, na ocasião, eu apoiei o primeiro campeonato de fisiculturismo que teve aqui no estado, e lá eu conectei com uma atleta, e aí ela foi tirar uma foto comigo. Ela foi tirar com a bonequinha. E quando ela foi tirar, ela disse, eu quero te honrar aqui, porque você apoiou o esporte e tal. E aí eu falei... Deixa eu te falar, tem como ficar com esse corpo aí? Ela já era atleta, já tinha era atleta. Corpo...
Aí Bacana. a bonequinha, o troféu, ela é o corpo da mulher. Ah, sim. E era Você viu igualzinho. o troféu e... E ela era igualzinho o troféu. Aí eu falei assim, meu Deus, é possível ficar com esse corpo? O seu é igual da boneca. Eu já descobri, então, um dos segredos é o troféuzinho, que a gente precisa olhar um troféuzinho. É um modelo. Tem que ter um Olha, troféuzinho eu vou na te história. falar o segredo aqui, que você vai anotar aí. Mas a hora que eu contar a história. E aí eu perguntei para ela. Falei, gente, é possível ter esse corpo? Aí ela, é possível. Aí eu falei, não, mas eu tenho um vício de tomar uma cerveja no final de semana. E aí ela falou, eu também tinha. Olha só. Aí eu falei, aí ela, eu Messi, então, eu troquei a cerveja pelos treinos. E aí eu falei, sério, mas eu tô velha. Eu tenho 45 anos. Ela tinha, uns 10 anos, 35. Eu falei, eu tô velha, não tenho condição. Eu Messi, é possível sim, é possível. Enfim. E aí, a partir desse momento, dessa conexão Olha só. que eu tive com essa amiga, eu comecei Aí eu contratei, olha só, eu contratei um coach, aqueles coach fisiculturista mesmo. E aí eu me lembro que eu falei assim, eu não quero ser fisiculturista. Eu só quero ter o corpo de um. Você me atende? Atendo. E ali eu comecei essa mudança de alimentação e de treinos e de amizade. Eu quis me conectar com novas amizades para que eu viesse ter novos hábitos e para que essas pessoas me ajudassem a eu virar ali a minha chave nesse início. Então, foi uma transformação por assimilação, né? Até um princípio, né? A gente percebe que alguns princípios da Bíblia, por exemplo, falam muito sobre isso. Você acabar contemplando algo que você quer chegar, né? Você olhar aquilo, admirar aquilo para que você chegue naquilo. E a lei da associação também, né, Jami? Que é você Associação e a estar modelagem, né? associado com pessoas que caminham no mesmo objetivo, né? Mas aí, olha só, eu vim ali nesse processo, mas assim, eu nunca pensava em competir. E aí foi quando eu tive a bênção de encontrar a Febracis, de encontrar o Jami, e lá a minha crença continuava. Eu mudei alguns hábitos, sim. Aliás, eu mudei totalmente os meus hábitos de alimentação, de treino. Aí uma coisa que era o meu ponto fraco era uma cerveja, eu eliminei. Aí lá na Febracis, quando eu tive lá o contato com a Febracis, lá foi onde literalmente houve a quebra da minha crença que eu tinha dentro do meu coração, que era da minha idade. Eu achava que era impossível. Gente, como que uma mulher de 45 anos vai se tornar uma atleta de fisiculturismo? Olha só. E aí vinha os sentimentos de comparação, que isso foi tudo comprado. Porque aí eu olhava as atletas no Instagram e até mesmo aqui no nosso estado, eu falava, não é impossível, gente, eu chegar nesse nível assim, tão avançado. Então, essa virada de chave do atleta, eu tive lá junto com a Febracis, com o trabalho com o Jami, que foi o meu coach, que visualizamos juntos. Esse projeto que acabou na minha tendo formação em coach, ele me convidou para fazer uma ferramenta lá na frente de todo mundo na minha formação. E lá na formação em coach, ele pegou e falou, vou escolher uma aluna aqui, se ela topar, pode vir. Aí, eu Messi, você topa vir aqui? Eu falei, eu topo. Porque eu gosto do negócio, se é para arrochar, bora arrochar logo. E eu chamei ela justamente porque eu sabia que ela ia ser didático para ensinar a Sim. turma. Se eu pego alguém lá que fica enrolando demais, então eu não consigo ser didático na hora de apresentar a ferramenta. E foi esse motivo que eu escolhi ela. que ela já tinha Aí, um tipo, perfil de objetividade, Era focada, firme nos resultados, já sabia Consistente. o que queria, consistente. que é uma coisa muito importante, viu, pessoal? Para você que está aqui assistindo esse podcast, entender o que a gente vai falar aqui. Você está começando o ano e a consistência é que leva aos resultados, né? Eu vejo que a jornada do Jami, que eu conheço já há alguns anos, da Elmeci, que eu acabei vendo a história dela também, as pessoas elas não conseguem manter a consistência, né? E assim, até usando o exemplo do Jami, que é um cara que a gente olhava para ele e não via nenhuma beleza nem formosura, viu, gente? Então, é uma transformação e que você vê que o Jami, ele não é um cara de 1,80 m, 1,90 m, né? Um cara que tem olhos azuis, um cara que teve um background, né? De todo um apoio, uma estrutura para chegar onde chegou, mas o Jami chegou, né?
E essa questão de consistência fez diferença para você, né, Messi, na questão de atingir o objetivo, que não é fácil, a questão hoje do mundo dos esportes, e para você na questão dos resultados ali dentro da Febracis. Fala um pouquinho para a gente, Ami, sobre essa questão da consistência nessa mudança de mentalidade que o Messi passou. Olha, nós temos uma metodologia que diz o seguinte, que para que eu passe por essa grande transformação, eu preciso estar no lugar certo, com pessoas certas, lá eu vou ter o conhecimento certo. Quando eu entendi isso, opa! Então, eu já comecei a perceber que o sucesso que eu não tinha é porque eu estava no lugar errado. Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, eu estava no lugar errado. Então, eu já comecei a procurar pessoas que se pareciam com o meu objetivo. Opa, aí ali começou a abrir minha mente. E ali eu tive o conhecimento específico. E aí eu entrei em mentorias, treinamentos. E esses treinamentos, então, foram me dando consistência. E nos treinamentos eu percebi o seguinte, principalmente as pessoas ricas mesmo. Warren Buffett, por exemplo. Uma vez um jovem perguntou para ele, falou assim, por que ninguém segue o teu método? E ele é tão simples. A resposta dele foi, é porque ninguém quer ficar rico devagar. As pessoas querem ficar rico muito rápido. Isso é um erro, né? E aí eu percebi, então, que a constância, a disciplina te leva ao sucesso. E eu comecei a ser disciplinado. E outra coisa que eu entendi também é que a minha comunicação, ela vira um pensamento, que vira um sentimento, e esse sentimento aqui dentro é que materializam todas as coisas. E eu comecei a ser disciplinado nas pequenas coisas. E também as pessoas de sucesso fazem o que os fracassados não querem fazer. Repete isso aí pra gente, amigo. Como é que é esse negócio? As pessoas de sucesso, elas fazem o que os fracassados não querem fazer. E é muito simples, é fácil de fazer. Só que é mais fácil do que ficar pobre, é mais fácil do que ter dificuldade. Então, só que eles não fazem. E eu comecei a entender isso, que realmente é fácil. E a gente vai ver que também são princípios judaicos cristãos. Seja consistente, faça uma coisa todos os dias, tenha rotina. E eu comecei a ter uma rotina de excelência. Aí eu fui entendendo também. Ou você tem uma rotina de excelência, ou você tem uma rotina de escassez. Qual delas você está? E no meu pensamento, opa, estou numa rotina de escassez, com as pessoas erradas. E aí eu fui fazendo essa transformação. E, paulatinamente, eu comecei a observar resultados que estavam lá bem longe dos meus sonhos. Aí eu vi que deu certo, aí eu comecei a ampliar minhas metas. E trazer as metas para o papel fez total diferença Colocar também. no papel, ter um plano, né? Ninguém consegue atingir o objetivo sem isso. E é interessante o que o Jamil falou aqui também, pessoal. E o Tony Robbins fala muito sobre isso, né? Pequenos passos, né? Ele chama de baby steps, os passos de bebê. Né? A gente às vezes quer correr, né? Imagina, né, se você na academia querer levantar um peso no começo ali da sua jornada. Né? Não vai funcionar. A pessoa chega ali num ambiente de treinamento e se ela não tiver cautela, ela vai até se lesionar, se machucar. Ela já quer começar num nível que ela não atingiu ainda e se frustra. E essa frustração acaba, talvez, um pouco sendo uma fuga. Né? As pessoas elas usam um método de se frustrarem para já falar assim, ó, tá vendo? Comigo não dá certo. É para todo mundo, não é para mim. É onde eu quero te perguntar, Messi, o mundo do fisiculturismo, vamos apimentar um pouco aqui esse negócio. Ele é um mundo para todo mundo? Ou a pessoa pode simplesmente querer, não, eu quero ter uma boa forma física. Ou todo mundo pode ser atleta de fisiculturismo? Olha, é claro que tem o biotipo ali que ajuda, você... né? Exatamente. No meu caso, meu biotipo não ajudou hoje, viu, pessoal? Ajuda tá sim. difícil. Aí vai Dá uma ajuda você, porque o meu biotipo não tá ajudando. Eu tô no caminho. Não, Até o Jami já tá me passando daqui a pouco. É tipo assim, igual para os homens, tem as categorias, né? Então, assim, toda pessoa pode, mas assim, ela vai ver qual a categoria que ela vai se encaixar melhor. Né? No meu caso, por exemplo, mulher, a categoria que eu sou aí a bicampeã brasileira, o meu biotipo, ele já é de um atleta da categoria Wellness. Essa categoria Wellness, ela foi criada aqui no Brasil, por brasileiras, bacana. Que é o quê? Mulheres que têm perna grossa, mulheres que têm o glúteo, que já vem ali com aquela genética. Eu mereci mais uma mulher que ainda não tem. Olha, é mais desafiador, no entanto, é possível de se desenvolver. É possível, mas ela tem que entender que ela vai ter que ter um pouco mais de esforço. Igual o meu caso, eu tenho que ter mais esforço com relação a outras atletas, porque eu iniciei a minha vida de atleta
já com 45 anos. Então, eu também tenho as minhas limitações da minha idade, do desenvolvimento muscular, da maturidade muscular. Então, eu tenho a desvantagem em função, sim, da minha idade. Não tem como eu... Tem benefícios de ter uma genética em alguns pontos positivos, Sim, mas tem a questão do desafio da idade. Os Exatamente. hormônios já estão jogando contra. Isso. Já tem que administrar mais questões emocionais também, que para a Exatamente. mulher Por pesa. exemplo, este ano eu completo 50 anos, então eu já estou com uma equipe multidisciplinar. Legal. No sentido de o quê? Eu vi nos seus stories que você já tem assim várias pessoas que estão te acompanhando na questão do suporte. Isso, eu tenho. Então, assim, são os médicos que cuidam o quê? Da minha saúde da mulher, nutrologia, enfim, fisioterapeuta. Então, é uma equipe grande para poder eu alcançar esses objetivos com saúde. Por quê? Porque eu já sou uma mulher que já estou entrando e já estou menopausando. Então, o cuidado é redobrado. Messi, mas e aí? Ainda pode? Pode. Então fala pra mulherada aí da menopausa já. Gente, menopausando. Ai, já É um possível. termo. É possível. É né? possível. É possível, sim, com toda certeza, que na realidade vai ajudar. Porque hoje você vai em qualquer médico, seja mulher ou seja homem, a primeira coisa que o médico vai falar para você, remédio número 1, atividade física. Olha que legal. Número 2, alimentação. Não vou te passar remédio nenhum. Tu vai para a academia e você vai cuidar da sua alimentação, vai deixar esse doce que você está comendo, vai deixar isso que você está comendo, para você melhorar a sua performance. Reduzir o açúcar, né? Que é um dos grandes males, né? Exatamente. O açúcar é igual ao álcool. Olha aí. E ninguém fala, né? Ninguém fala. É igual o álcool. Ele é um alimento que traz aí o maior índice de câncer na vida das pessoas, é o açúcar. Mas ninguém fala nada. Né? Então, assim, a diferença para uma atleta é porque você vai ser ainda mais disciplinada com relação a esses quesitos. Hoje mesmo, eu fazendo uma massagem com a minha esteticista, ela falou, Messi, eu acho que eu não dou conta de ser atleta, não, tem que ter muita disciplina. E, assim, é difícil demais. Eu falei, olha, eu não acho difícil. Eu acho, assim, porque eu tenho que comer saudável, treinar todos os dias. Sim. Olha que bênção maravilhosa. Eu vou ter momentos que sim, eu vou ter que abrir mão de alguns alimentos, mas por um espaço tão curto de tempo. Mas tem o equilíbrio, né? O equilíbrio. Tem as fugidinhas ou não tem as... Não, tem refeição livre. Tem umas fugidinhas, dá para conciliar. Tem refeição livre. Às vezes eu nem consigo comer o que está prescrito. Eu me come sanduíche hoje. Aí você fala, não, eu nem tô com vontade. Eu passo mal. Come pizza. Você pode mandar para cá, pro portal, viu, gente? Aqui a gente não tem isso, né, Pablo? O nosso diretor de jornalismo aqui, ele disse que podem mandar as pizzas que vocês não quiserem, o sanduíche que aqui a gente não, mas eu vou querer, flex. Eu vou querer aí a sua performance também. Você tem que me ajudar. Jamil, deixa eu te fazer uma pergunta. Os princípios falam que o corpo, né? A Bíblia fala sobre isso, é um princípio milenar, que o corpo é o templo, né? É o nosso templo, é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, é o templo do divino, né? Independente da sua fé, da sua religião, né? O objetivo do podcast aqui não é religioso, mas a gente vai falar sempre dos princípios, né? Princípios milenares que conduzem a vida de pessoas que não creem nem em Deus, né? Um deles é um princípio de saúde, né? De que o corpo ele é o templo da alma, é que abriga a nossa alma, a nossa mente e nos conecta com o divino, com algo superior, que para mim é Deus, né? Se para você é lá algo superior, o universo, uma energia, é para você. Então, para nós, né? Para nós que temos princípios aqui cristãos, é Deus. Mas fala para mim, Jamil, se tem realmente essa correlação da mente com o corpo, né? A gente está aqui com uma atleta de alta performance, né? O que essa questão da saúde, lá no método CIS, lá nos princípios que vocês seguem, vocês falam dessa questão também da saúde, de manter uma boa forma física? Sem dúvida nenhuma, como eu já citei aqui, dos princípios judaicos cristãos, né? Nós entendemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, eu sou corpo, espírito e alma. E não tem como separar. É indivisível. Não tem como separar corpo, espírito e mente. Qual é o grande problema? É que as pessoas só cuidam de uma área. Se a gente for imaginar uma pirâmide, imagina uma pirâmide. Como que essa pirâmide ela é formada? Pelo topo ou pela base?
Sem dúvida nenhuma, ela começa pela Pela base. Nós entendemos que a base é a espiritualidade. É por isso que uma pessoa sem Deus, ela inventaria um Deus. Porque até as pessoas que não acreditam em Deus, elas precisam de um Deus. Se até o diabo acredita no Deus, ele sabe que tem. Então, não tem como a gente Diz viver que todo sem a mundo inventa um espiritualidade. Deus quando o avião está caindo, né? Sempre... Se o avião se não começar a tem turbulência, ele Ai, vai... ai. Até o mais ateu vai... Meu Deus do céu, né? Na hora, todo mundo Se não tem, cria um vai Deus. inventar o Deus. E nós não precisamos inventar, então já existe. Então, o que eu preciso para ter paz, para ter tranquilidade e ter equilíbrio na minha vida? Eu preciso cuidar da vida espiritual. Ou seja, eu cuido da minha vida espiritual, que é a base. Mas para que eu aumente a minha consciência, eu preciso cuidar também do meu emocional e do racional. O racional eu aprendo lá na faculdade, na escola, eu aprendo dentro de uma escola. O emocional, não. No racional, eu aprendo o QI, consciente intelectual. Dentro do emocional, é o que é. Aí vem um livro do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que ele define o que é inteligência emocional. A primeira definição é a capacidade que eu tenho de conectar comigo mesmo e tirar o melhor de mim. Muitas pessoas não estão fazendo isso. Não consegue se conectar com ela mesma. Então, se conecta com outros, se conecta com os livros, com o estudo, mas não se conecta com ela. Não Ou tem seja, essa consciência. Então, não tem consciência plena sobre a sua identidade e não tem inteligência emocional. E a segunda definição é a capacidade que eu tenho de conectar com o outro e tirar o melhor do outro. Aí a pergunta: será que hoje você consegue tirar o melhor de você e tirar o melhor do outro? Por quê? Se eu não consigo tirar o melhor de mim, se eu não consigo fazer com que eu produza, nós sabemos hoje, existem estudos que todos nós podemos produzir de 30%, 40%, até 60% além daquilo que eu produzo. E por que, então, eu não desenvolvo? É porque eu não faço essa máquina funcionar 100%. E eu estou dizendo que para a máquina funcionar 100%, eu preciso cuidar do espiritual, cuidar do meu intelecto, sem dúvida nenhuma. Mas entra a questão da saúde. Cuido da minha inteligência emocional e no topo da pirâmide está a saúde. Olha só. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que invertem, fica só lá no topo da pirâmide, só cuida do corpo, só cuida do físico. Mas se você não cuida do desenvolve físico... a mente, o espírito. Tá certo que onde a minha mente é o corpo, né? Eu preciso cuidar do corpo. Tony Robbins fala isso num livro novo que ele escreveu, que antigamente a espiritualidade falava muito da mente que vem primeiro. Ele diz, a mente está alinhada ao corpo. Uhum. Então, se está alinhado ao corpo, tem que cuidar dos dois. Então, a pessoa só vai ter sucesso se ela cuidar da espiritualidade, cuidar do intelectual, do cognitivo, trabalhar a sua inteligência emocional e também trabalhar o físico. Aí vai estar em equilíbrio nos pilares da vida. É uma construção, né? Eu lembro que em São Paulo, eu tive ali com um grupo árabe muito forte, um grupo de bilionários, e eu aprendi uma lição que foi importantíssima, pessoal, com os árabes. Um deles me falou o seguinte: eu não faço negócio com uma pessoa que é doente. Eu falei, como assim? Interessante. Olha, eu não faço negócio com uma pessoa que não cuida da saúde. Eu olho se está acima do peso, aquela aparência de cansado, aquela pessoa que a gente olha para ele e fala assim, esse aí é desleixado com a saúde, eu não faço negócio. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você acha que você acredita que um cara que não cuida da própria saúde vai cuidar dos negócios? Aquilo abriu a minha mente de uma maneira, eu comecei a pensar, faz todo sentido, né, Messi? Porque se você está doente, que disposição você tem? Para trabalho, para estudar, para se relacionar. Quando a gente está doente, a gente quer cama, né? Então, a gente tem realmente o corpo como uma das... Do santuário, né? Uma das ferramentas, um presente, né, de Deus para a gente poder estar prosperando, né? Mas o emocional, como já me falou, é algo que conta muito. Então, minha pergunta para você, Messi, é a seguinte: quais foram os momentos que você entendeu que o seu emocional estava te atrapalhando a chegar nesse objetivo de ser um atleta de alto rendimento? Você teve aquela fase onde o emocional pesou, falou assim, não, eu não dou conta, aqui eu quase desisti. Teve.
teve um Conta momento... pra gente. Vamos lá, o povo quer saber. Vamos embora. Fala a verdade, se manifeste. Teve um momento que eu passei um desafio dentro de casa, com os filhos, uma fase pós-pandemia, uma fase de filhos para entrar na faculdade. E, na ocasião, um deles, num momento meio turbulento, ele teve uma crise de ansiedade. Então, me abalou muito, sabe? Me abalou muito no sentido, assim, de eu não aceitar aquilo na vida do meu filho. Então, assim, um dos pontos mais, assim, que o meu emocional foi, mas que da mesma forma me deu força, né? Eu me recordo que, na ocasião, até com o Jami, eu falava, Jami, eu estou precisando cuidar da minha família, dos meus filhos, e eu ainda vou mexer com um campeonato. Eu mexi, sim, né? E ali eu fui trabalhando o meu emocional, e foi interessante, porque foi isso que o Jami também falou, no sentido, assim, de dar o equilíbrio para as outras áreas da vida. Hoje eu falo nas minhas palestras, aonde eu vou, que o corpo que veio de brinde, sabe? Eu aplicando todas Legal, as, olha só. sabe, Incrível eu isso. trazendo ali a nota que era 8 do meu conjugal para 10. Olha só, rapaz, o E marido deve ali, estar feliz também ouvindo isso aqui, né? aí eu trazendo ali momentos, eu lendo um livro também essa semana, momentos de felicidade com os meus filhos, com a minha filha. Isso também me fortaleceu minha mente. Por quê? Porque eu não tinha momentos com prioridade para cuidar dos meus filhos, um momento de como é que fala, Jami? De valor, de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E eu também não tinha o controle ali do próprio espiritual, de todas a roda da vida. Então, me ajudou bastante, aliás, assim, foi tremendo, que foi lá no emocional, que eu me reconectei com Deus. Olha que legal. Eu tive um reencontro. Você já era religiosa? Ou Eu já passava assim, sim, eu sempre fui cristã. Sempre acreditou em Deus? Sempre acreditei, e ele assim me honrou tremendamente em toda essa construção do shopping. Foi Deus que, pela minha fé, porque eu trazia assim as primeiras franquias para o estado de Tocantins. Que não era fácil. Não na era época, né? fácil Tá trazer falando lojas americanas, de um tempinho girafas. atrás, onde o pessoal queria realmente estar num lugar de grandes centros. Foi só Deus que intercedeu. E outra coisa, sem um recurso para poder investir, para trazer. Grandes volumes financeiros. Exatamente. Então, fez total diferença o meu equilíbrio emocional em todas as outras áreas da minha vida, para eu poder conseguir estar realizando e equilibrando essa roda toda da minha vida e realizando assim essa performance física. E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, Luciano, é que a minha intensidade foi tão grande que eu falei, gente, eu vou transformar não só a minha vida, mas a da minha família. E hoje os meus filhos, eles são totalmente saudáveis, alimentação saudável. Eu hoje tenho um netinho, ele é fruto de uma geração transformada através da minha transformação, sabe? Então eu consegui mudar a atmosfera e o ambiente do meu lar, conseguindo o meu próprio equilíbrio emocional e espiritual. E hoje eu vivo assim, nossa, com muita tranquilidade no coração, sabendo que através de um hábito saudável, cuidando do meu corpo, cuidando de mim, eu cuido da minha família. Olha só. E aí eu passo assim, aí todo mundo, meu Deus, eu quero esse corpo, quero o corpo. Só você cuidar de você. É uma redundância, né? Acabou que o seu estilo de vida ele foi reverberando em outras vidas, né? Que é a questão, né, o Jami, da missão, né? Você estava falando aquele dia que a gente conversou rapidamente por telefone, que o propósito, né? E hoje a gente vive um mundo onde fala de propósito, aí tem grandes coaches, palestrantes falando, não, o seu propósito, mas esse negócio de propósito, cada um tem uma visão. Né? Na sua opinião, Jami, o que é esse propósito? Né? Que você falou para mim, olha, Luciano, eu encontrei o meu propósito. O que é o propósito? O que é o propósito? Na verdade, o propósito, as pessoas ficam procurando a vida inteira fora. E o propósito não está fora. O propósito não é você que encontra. É o propósito que te encontra. Então, o propósito já está dentro de você.
Todos nós nascemos com propósito. Todos nós nascemos com talento. Porque Deus deu esse talento para que a gente se desenvolva, para que eu cresça, para que eu multiplique, para que eu ajude outras pessoas. Só que, por falta de consciência, a gente não consegue descobrir esse propósito a vida inteira. E aí, eu deixo de me ajudar e deixo de ajudar os outros. Existe um livro chamado de Uma Vida com Propósito. Nesse livro, eu gosto demais que ele fala o seguinte... Eric Warren, né? É. Já lemos lá em casa, acho que umas 4 vezes. Uma Vida com Propósito. É uma leitura incrível. Incrível. Se eu quero saber como que uma máquina funciona, vamos lá. Se eu quiser saber como que esse celular funciona, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler o manual dele. Eu tenho que saber quem criou. Então, eu vou perguntar ao criador, que tem um manual. Então, nós também somos considerados uma máquina. Então, essa máquina, ela foi construída. Então, o melhor jeito de descobrir o funcionamento dessa máquina é perguntando ao Criador. E aí, é por isso que a gente tem que fazer perguntas ao Criador. De que forma que eu posso me desenvolver? E aí, fazendo essas perguntas para o Criador, eu vou descobrindo que tudo aquilo que eu buscava fora já está aqui dentro. É só acessar. O meu filho fala assim, pai, você tem um celular que você não usa nem 5% das coisas que tem aqui. Essa meninada sabe não o que tá tem falando, nem né? 5%. Porque eles já nasce entendendo, né? A gente aqui é uma geração que... A gente é mais do analógico, né? Eles já são digitais. Assim também somos nós, Luciano. Todos nós, eu já disse, nós temos capacidade de desenvolver muito mais. E por que eu não desenvolvo? Porque eu não sei como que essa máquina funciona. E muitas vezes, sozinho, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. A Eumessi, ela já sabia do potencial dela, já era atleta, já era uma grande empresária, uma grande mãe, mas sempre estava faltando uma coisinha, uma espinha na carne. E aí vem um coach, com a pergunta certa, ela fala, esse momento é eureka. É quando eu aumento a minha consciência. Aí, ali, a gente fala que caiu a ficha. Ou, caiu a ficha para mim. Caiu a ficha porque que eu não aumentava o peso. Você me conheceu com 54 quilos. Lembro. Eu fazia de tudo para aumentar o peso e não Você aumentava o peso. Você tá com quanto agora? Com 64. Era o pó da rabiola, viu, gente? Era realmente Tá lá no meu fininho. Instagram, o antes e depois. O Jamir era o seguinte, de frente parecia que estava de lado. E de lado parecia que tinha sumido, tinha ido embora. Olha os nomes que eu recebia. Era graveto, agulha, meio quilo, peso de bode. Era o apelido que eu recebia, né? Hoje não, mudou completamente. Mas o que mudou em mim também? Olha, não adianta a pessoa só ficar cuidando do físico. Não adianta você ficar cuidando só de uma área da tua vida. É preciso cuidar de tudo. É por isso que vem a palavra sistêmica que você falou. É um todo. É um todo. Eu preciso descobrir qual é a crença. Tem um livro também que ele é chamado de... fugiu o nome. Mas fala das emoções aprisionadas. Nós temos emoções aprisionadas que formam um bloqueio, como uma represa. Então, eu preciso saber qual é a emoção aprisionada dentro de mim que está me bloqueando. Então, quando eu, no processo de coach individual, método CIS, eu fui descobrindo que eu tinha bloqueios emocionais. E esse bloqueio emocional tirou a grande represa. E aí foi quando eu aumentei o peso. Liberou o potencial. E não fazendo muitas coisas. Ainda ontem, meu sobrinho falou, tio, me fala uma coisa, o que você fez? Porque eu estou malhando com você desde o mesmo momento. E eu não mudei nada. E eu estou vendo você nas redes sociais, estou vendo seus vídeos, você está cada vez mais forte. O que você fez? Aí eu falo para ele o que eu faço. Eu malho todo dia e como muito. Eu tomo bomba? De jeito nenhum. Só tomo os nutrientes que é recomendado para aumentar a massa, né? Que é o whey. Hoje eu fiz uma receita extraordinária. Olha só, gelatina. Estamos aqui revelando aqui. Você vai vir depois um programa só os dois para dar receitinha, hein? Vai ter o nosso portal aí de receitas aí, de turismo, que vocês já estão convidados para essa próxima edição. Luciana, perfeito. olha, deixa eu te falar. Sabe o que eu falei? Lugar certo, pessoas certas, a gente tem um resultado diferente? Uhum. Quando eu comecei a atender o Messi, olha só. Messi, eu estou malhando, Messi. Ai, que bom, Jamir, eu estou malhando. Aí eu fazendo as perguntas, e aí, Messi, quais foram os ganhos da semana? A gente começa com ganho. Quais foram os ganhos? Olha, hoje eu fiz cardio 3 vezes. Naquele momento, quando ela disse, eu fiz cardio 3 vezes, Por aí dia. eu engoli seco, e falei, tá bom, Jamir.
que resultado que você vai ter fazendo atividade 3 vezes por semana, malhando? Você acha que vai ter resultado? Mais ou menos. É uma malhação do selfie, né? Vamos lá, faz a selfie, né? A Existe malhação bumerangue, né? E aí cai uma grande ficha para mim. Ela malhando 3 vezes por dia e eu 3 vezes por semana. A partir daquele dia, é ela na sessão comigo, o coach que ganhou. Eu tomei uma decisão. Comecei a malhar todos os dias, todos os dias. Então, aí ela passou a ser a minha mentora também. Você foi no médico? E aí eu fui no nutrólogo. Olha o que eu disse também. A mudança, ela não vem só. Quando eu acho que consigo mudar sozinho, é orgulho. É orgulho achar que pode fazer, é prepotência, orgulho, vaidade. A gente não consegue nem encontrar minha própria identidade, eu não consigo sozinho. Eu preciso ter um estímulo, eu preciso ter perguntar ao Criador. Então, quando eu procurei ajuda, aí tudo Se conectar fluiu. com pessoas, né? A gente vai falar sobre isso. Pessoas Tá? Já é a certas. nossa próxima temática aqui. Para você prosperar, ter sucesso esse ano, se conecte com pessoas. É o ano de 2024, está começando agora. E a gente vai falar sobre o poder da conexão também, do network, para atingir os objetivos. Pessoas que têm realmente... Que se parece com o objetivo que você quer alcançar. Então, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Vai rodar agora os nossos patrocinadores. Tem patrocinador? Não tem. Mas quem é que paga essa conta aqui, Paulo? Não, quem que paga a conta desse boteco? Não tem patrocinador? Então, vamos continuar a nossa conversa aqui então, Jamir? Vamos lá. Beleza, cortou. Vamos lá. Então, falando aqui sobre conexão com pessoas, né? O Jamir estava falando sobre essa importância de você se conectar com pessoas, né? Os princípios milenares falam que Deus se manifesta através de 3 coisas, né? Primeiro é a palavra, né? A gente sabe que a palavra é uma manifestação, né, do Criador. A segunda é a natureza, né? Através da natureza você vê a digital do Criador, você vê ali a grandeza, né? Mesmo o mundo prejudicado tanto pelo homem, você vê ali a digital do Criador ali, mas Deus se manifesta através de pessoas, né? A gente sabe que as pessoas muitas vezes são usadas, né, para trazer para a gente uma mudança, para trazer para a gente uma nova mentalidade. Então, uma forma também do Criador estar usando a comunicação através de pessoas. Mas nesse caminho, né, a gente conecta, mas a gente também desconecta. Minha pergunta, Messi, nessa sua jornada, você teve que deixar a gente para trás? Deixou pessoas para trás nisso aí? Nessa transformação de estilo de vida, modos, né, hábitos, como é que foi isso? Ah, com certeza. E faz parte aí do ciclo da nossa vida, né? Você chega um momento que você está vivendo um ciclo, você quer mudar de ciclo, então meio que é automático. E é também uma questão de decisão e escolha de novos hábitos. E para você conectar com pessoas que você tem um objetivo a ser alcançado. Eu tenho que me conectar com uma pessoa que já alcançou esse objetivo. Mas não vê aquele negócio, o Messi ficou metida, agora virou atleta, agora não, agora a mulher, ninguém fala com ela. Na frente dela não fala não. Né? Como é que é isso? Você recebeu essa carga, essa cobrança? Eu sempre fui muito bem posicionada com relação à minha verdadeira identidade e ainda mais ela foi fortalecida. Então, eu sei quem eu sou. Então, não tenho o incômodo de pessoas que, se elas afastaram e se ela falar isso de mim, o problema não se trata comigo, se trata dela. Né? Então, eu sei quem eu sou, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então, é algo que eu tenho muito forte dentro de mim. Essa eu, Messi, que veio aqui no mundo, foi para terror mesmo na terra. Foi para fazer acontecer, né? Para pisar quente. Pisar quente. Mas, Jamil, então, assim, a gente sabe que nessa jornada a gente conecta e desconecta, né? Você também veio, a Eumessi veio de uma jornada onde ela veio pela transformação da mentalidade, do físico. Você é um cara que veio, né, de uma origem mais humilde, né? É pobre mesmo, viu, pessoal? É que quando fala humilde é um jeito bonitinho, mas é pobre mesmo. E aí você hoje é um cara que, né, tem você colocou até esse dia na rede social que você hoje tem a vida dos sonhos, né? E aí você disse que nem começou. Mas nesse rompimento, né, de você sair ali de um meio de pessoas onde elas não veem perspectiva de crescimento, desenvolvimento financeiro, e você está conquistando isso, você foi deixando pessoas pelo caminho? A nossa metodologia ela já é específica justamente para que isso vá acontecendo. Tem um livro do
de Christie Fowler. São 2 sociólogos americanos, que é O Poder das Conexões. Esse livro, mas me deu uma surra, porque ele disse o seguinte: você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Faz sentido eu tô isso? precisando me relacionar, Messi, com gente que come menos coisa que engorda. Pronto, acho já caiu a ficha Já para caiu você. a O Pablo, gente, o nosso diretor aqui de jornalismo, diretor-geral, ele cozinha muito bem e ele faz umas gordices. Eu vou ter que visitar menos esse cara. Ele Pablo, tava... me chama. Porque eu como É bem. você que vai ter que assumir a minha posição aí. Eu vou andar mais com os finites aí. Então, vamos lá. Então, nós somos a média das 5 pessoas mais próximas da gente. E eu comecei a olhar para mim. As pessoas mais próximas, o mesmo veículo, mais ou menos na mesma casa, ganhando o mesmo valor. Eu falei, é verdade, essa pesquisa que foi feita com mais de 5.000 pessoas, é verdade. Então, significa que se eu quero crescer, não posso mais ficar próximo dessas pessoas. Mas só que agora eu não vou sair escolhendo, né? Então, eu começo a não sair desse ecossistema de forma imediata, mas eu começo a criar novos ecossistemas. Então, eu vou para um novo ecossistema que se parece com o meu objetivo. E eu fui fazendo isso. E lá, num novo ambiente, eu comecei a ter as informações específicas que eu não teria naquele grupo anterior. E hoje a gente fala assim, que se você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Olha só, isso é poderoso, né? Isso é poderoso. A gente tem que estar com pessoas que estão num nível acima da gente. Eu não posso também ser o mais inferior, né? Porque senão eu estou sendo um peso. Senão você está deslocado. Eu estou sendo um peso e as pessoas não vão me aceitar naquele ambiente. Então, mas se eu for a pessoa mais inteligente da mesa, é porque isso eu estou carregado de orgulho. O orgulhoso é que fica com pessoas menos sábias do que ela. A pessoa que ela é grande, que tem muito sucesso, que está no caminho do sucesso, ele está rodeado de pessoas que são mais sábias do que ele, que aí vão trazer a solução. E se a gente for observar, é real, até na Bíblia diz isso. Os princípios dizem que na multidão de conselheiros, né, há sabedoria. Então você tem Provérbio que ter um grupo Salomão. de pessoas sábias para poder te dar um respaldo da sabedoria, né? Eu costumo falar o seguinte, pessoal, eu nunca vi sentado numa mesa cheio de advogados, um médico. Estaria deslocado. Não, você está num lugar onde tem só ciclista, né? Não vai estar ali um cara com a raquete de tênis. Concorda comigo? E se você chegar num lugar onde tem ali os maratonistas, você não vai ver um cara de kimono. Então, como foi falado, aves de mesma plumagem voam juntas. Ou seja, isso também tem a ver com o poder da atração, eu acredito muito que não são os opostos que se atraem. Para mim, isso é uma falácia, né? E mesmo porque os princípios falam diferente disso. São os iguais que se atraem. A energia, exatamente, a vibração. São as crenças iguais. Hoje nós falamos de crenças. Então, o que me atrai é a crença. Então, ou seja, eu caso com uma pessoa que tem uma crença parecida comigo. Tem a física quântica fala sobre o experimento das 2 fendas. E o estudo da neurociência fala isso, que nós conectamos com as pessoas, com os nossos neurotransmissores reinantes, que são vindo através de sentimentos, de vícios emocionais. Então, eu vou casar com uma pessoa que tem o mesmo vício emocional. E se eu não trabalhar os vícios emocionais dentro da empresa, eu começo a contratar pessoas que têm o mesmo vício emocional do que eu. Ou seja, não tem jeito, eu vou ter que trabalhar meus vícios emocionais. E aí, para que eu cresça, eu tenho que ser intencional. Opa, então agora eu aumentei a minha consciência, caiu a ficha para mim, que eu sou atraído por pessoas parecidas comigo, com meus vícios. Então agora, de forma intencional, eu começo a procurar outros grupos. Eu começo a trazer pessoas para mim de forma intencional até que eu mude as minhas crenças. E trabalhando as crenças. Então isso aí vem a partir do autoconhecimento. Sem dúvida. Aumentando a inteligência emocional. Se eu não tenho autoconhecimento, a inteligência emocional, eu não consigo avançar, né, nas demais áreas da vida. E acaba que isso também vai redundar na vida de outras pessoas, né? A gente estava conversando ali, Messi, e você falou que houve um impacto, né, do que você passou, da sua transformação na vida da sua família. Sua família começou a assimilar esse estilo de vida, né? Fala um pouquinho para a gente como que é isso, porque, na verdade, algumas vezes, os filhos, por exemplo, eles repelem o comportamento do pai, né? Aquela rebeldia. Minha mãe é fit, então eu não vou ser. Meu pai é advogado, eu vou ser arquiteta. Então, tem muito isso também, é uma questão que
talvez no outro bate-papo já me explica mais pra gente, porque que muitas vezes a gente repele, né, algumas coisas dos nossos pais, algumas vezes imitamos, né, alguns comportamentos também. Mas como é que foi esse impacto na sua família? O que sua família passou com essa mudança? Você foi o tipo mais opressivo, né? Se o seu marido estiver escutando hoje, vamos ver o que ele falaria, né? Não sei se ele vai... Então, aí, para o marido do Messi que vai ouvir aqui o nosso podcast aqui, você pode fazer comentário para a gente. Você foi opressivo, impôs, agora todo mundo comendo alface. Como é que foi esse negócio? Eu tenho a plena convicção que eu já sou uma pessoa iluminada e mais ainda, e assim, foi algo muito natural. O meu esposo, que está ouvindo, ele sempre foi um cara tipo triatleta. Então, ele sempre foi uma pessoa que sempre teve uma alimentação saudável, enfim, com os hábitos bem tranquilos, né? Então, o meu era, para o objetivo que eu gostaria de alcançar, não era o ideal. E aí, os meus filhos foi de uma forma muito tranquila. Quando eles viram o meu exemplo, quando eles viram a mudança corporal, eles, na época, eu tinha 15 anos de idade, eles falaram, mãe, o que a senhora está comendo? Mãe, eu quero comer o que a senhora está comendo. E aí, até então, eles também não tinham definido que tipo de esporte eles iriam praticar. Como o pai sempre correu, sempre fez natação e tudo, levou para a natação, não se conectaram. Mas quando eles viram em mim, aí eles passaram a me perguntar. E aí, como eu, mulher, uma outra fase da minha vida, eu já falei, filhos, vou levar vocês no nutricionista. E lá ela vai passar para vocês, já fui levar lá num outro mentor, porque o cardápio de vocês é de outra forma. E ali foi muito rápido, porque eles viram em mim mudança, não teve exigência nenhuma. Você não impôs nenhuma ditadura da Folha Verde ali, nada? Não. Pelo contrário. Aí eles começaram a fazer ali um trabalho, e foi por um curto espaço de tempo, eles já viraram a chave, começaram a treinar na academia, fazer musculação, e passaram a controlar ali as calorias, comer mais saudável. Foi a virada de chave. Aí eles foram ali crescendo ali, né, dentro desse ambiente, o meu ambiente já era, mas não teve nenhuma exigência. Na realidade, eles passaram a estudar mais sobre o assunto, passaram a entender e passaram, inclusive, a me ajudar. Mãe, a senhora não pode comer isso. Mãe, ó, isso aí. Aí eu entrei no esporte, eles hoje são estudantes de medicina e eles são apaixonados pela fisiologia. Já vão cuidar de pessoas. Sim, aí também. E eles aí agora hoje eles é que me ensinam, mãe, cuidado com isso, viu? A senhora está comendo isso aí, faz mal, enfim. Então foi todo um processo mesmo de eu viver a vida e os filhos se inspirarem. Que é uma coisa importante, né? A questão de você pactuar com a família quando você tem um objetivo, né? Então, na questão das metas, por exemplo, que é uma das áreas que eu mais falo e do treinamento também, é que se você não pactou com a sua família, né, você não deixa claro para a sua família que você tem um objetivo, uma janela de hiperfoco, seja por tempo limitado, para um processo, uma preparação, um evento, uma viagem, a família ela pode chegar a fazer uma pressão. Mas quando você pactua, quando você fala, olha, é um projeto, é um plano, é assim, e você leva isso para a família, então há um ambiente mais leve, né? De você tocar metas, sonhos, objetivos. Quando a família abraça, né? Eu também sou um pouco envolvido com a questão do marketing político. E quando um cliente fala assim, olha, eu vou sair candidato. Se é homem, a primeira coisa que eu pergunto, você já falou com a sua esposa? Já alinhou seus valores, família? Porque o primeiro meio ambiente que nós precisamos pactuar para ter sucesso em qualquer projeto é a nossa casa, é a nossa família. Porque ali está a nossa base. E se a família não... É o mais difícil de converter se eles não quiserem. Então se a família não apoia, se a esposa não está dentro, e a minha esposa, quando ela fala não e eu insisto, é problema. É problema. Então, quando a família não compra a ideia, né, eu acredito que realmente se torna um peso, né? Que bom que sua família, ela comprou a ideia. E assim, eu acho que tem o livro, aquele livro Você Pode Curar a Sua Vida, né?
que fala assim, até quando você quer melhorar o seu relacionamento com, ou que seja com, você está buscando um relacionamento ou melhorar o seu, que você seja aquilo que você quer ter no outro. Então, eu sempre coloquei no meu coração assim, eu quero ter filhos saudáveis, eu quero ter um marido saudável. Então, partiu de mim eu ser saudável, em primeiro lugar, para que eu fosse exemplo em todos os aspectos, saudável da mente, saudável da alimentação, e a partir dessa frequência que eu implantei dentro de mim, eu transbordei em cima da minha família. Hoje eu já tenho aí o meu netinho, e ele é fruto disso, a coisa mais linda do mundo, ama ovo. E ontem, Jami, ele comendo faço cookies, Pablo, diretor, o cookies de whey. Já sabemos que virá cookies de whey nas próximas entrevistas. Meu netinho ama cookies de whey, então, assim, ele é fruto dessa geração saudável, né? Já iniciando ali no seu início da sua vida, essa alimentação saudável, ambiente saudável, não é questão só ali, né, o ambiente saudável. Mas a gente sabe uma coisa aqui, viu, Messi? Que, na verdade, todo mundo fala que é caro, né? Esse universo fit, alimentação, pagar uma academia, um personal é caro. Você tem um investimento a ser feito. Assim como eu estava conversando com o Jamir ali, ele falou que ele faz um investimento até volumoso na questão da mentalidade, né? Vou falar um pouquinho sobre, já que a gente está aqui no primeiro podcast do ano, falando sobre o ano, metas, né? Como você realmente se superar. Tem como evoluir na jornada, né? Depois eu vou perguntar isso também para o Messi, na jornada que você passou, na jornada que as pessoas vão passar, na questão da evolução, do desenvolvimento pessoal, tem como fazer isso sem gastar, sem investir? Zero, custo zero, 0,800. É possível? Para que você seja fracassado, não. O sucesso vem depois de você dar algo. Não tem como você ter sucesso se você não der algo antes. Então, tem que investir. Tem que investir. Investir em todas as áreas. E, principalmente, no desenvolvimento da mente. Se não investir, não tem sucesso. Está falando de dinheiro. Dinheiro. Tem que realmente, se você não precisa começar com grandes investimentos. Igual você estava me falando ali, cursos e mentorias na casa de 18, 30 mil, né? Hoje um treinamento nos Estados Unidos com Tony Robbins deve, com custo geral de passagem, hospedagem, tudo deve passar dos 60 mil reais. Mais ou né? menos isso. Então esse investimento ele tem que ser feito. Financeiro tem que estar envolvido no projeto. Sem dúvida. No livro Pai Rico, Pai Pobre, fala o seguinte: eu nunca vi um rico que não tenha perdido milhões em investimentos. Em investir em si, investir em ações. Assim como eu nunca vi um pobre que tenha investido um tostão em investimento. Então, não tem jeito. Tem que ter se quiser ficar pobre, então não investe. Mas você quer ter uma vida abundante, quer ter sucesso, então tem que investir. E a pessoa acaba que gasta com outras coisas, né? Acaba que acha caro um livro de 30 reais, mas não acha uma garrafa de um uísque aí de 150, 200 reais caro, né? Não, e ainda mais. Olha o que eu escutei essa semana. Diz que o pobre, ele gasta muito com remédio. O pobre gasta com remédio. A classe média gasta com suplementos. E o rico gasta com longevidade. De qualquer jeito vai gastar. Agora, onde você está gastando? Onde você está investindo? Você está investindo na sua saúde, na tua riqueza, ou está investindo na tua pobreza? Mas, de qualquer forma... Você tem que investir, né? E saber escolher, né? Eleger as coisas boas. Messi, vamos lá, no mundo fit, né? Esse mundo aí que você hoje é uma referência e atleta que já está a nível nacional, né? Bicampeã, né? Na sua categoria. É um mundo caro. Dá para você iniciar essa jornada sem investimento, custo zero. Vou comer batata, doce, ovo e atingir alto rendimento. Com certeza. Porque o que acontece? Eu tenho alunas mentoradas e tudo no meu Instagram. Eu não tenho nenhum centavo. Eu não posso comprar um pote de whey, eu não tenho condições de pagar uma academia. Você tem uma praça, você tem um parque, faça com o que você tem. Você tem o arroz, o feijão e a proteína. Dá para começar sem investimento. Isso. Mas depois, para chegar na alta performance... É necessário o investimento. Aí tem que ter. É o necessário. Mas isso é grandioso e não. Porque você vai ter o básico, que é igual mesmo você disse. São escolhas.
E eu vou comprar uma garrafa de uísque, eu vou comprar um pote de whey. Eu vou comprar uma lata de doce ou vou comprar uma creatina? Eu vou comprar uma picanha ou vou comprar meu frango que dá 10 vezes mais? Ah, não, mas eu gosto só de picanha. São escolhas. Questão de escolhas. Escolhas. É claro que existem pessoas que colocam essa muleta, essa desculpa. Ah, eu não sou fit porque eu não tenho dinheiro. Gasta demais. Coloca desculpa. É igual no caso da mentalidade. Historinha. Pode começar com um livro, né, Jamil? Vale Historinha. também, não vale? Começar a investir num livro. YouTube. Um livro é barato, tem podcast. Eu ia falar conteúdo. isso. Eu ia falar isso, por exemplo, com relação ao Vai. conhecimento. Eu não tenho como pagar o coach. Vai no YouTube. Gente, Começa consumindo um conteúdo que está ali disponível. sim, Né? Começa a base como do que eu conhecimento. faço para poder o livro que eu quero comprar e tudo? Vai lá no YouTube, tá lá o audiobook. Não é? Começa a ouvir. Vai lá. Mentalidade. É mentalidade, sabe por quê? Mentalidade de Porque- escassez, né? no caso. Porque dinheiro não tem nada a ver. Ou melhor, riqueza não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, é um livro que você precisa ler. Porque lá vai falar que dinheiro é mentalidade. Dinheiro está ligado àquilo que eu comparo. Então, riqueza não tem a ver com dinheiro. Quando a pessoa fala caro, aí eu pergunto, caro comparado a quê? Comparado à vida que você tem? Comparado ao que você vai chegar? Então, caro é uma mentalidade. Então, não existe algo caro. Vamos lá. Eu não tenho condições de pagar todos os produtos, mas eu preciso, então, fazer esse dinheiro com network, com relacionamentos. Com relacionamento. Isso Olha, aí dá pra no meu fazer. início da minha carreira, eu não tinha condições de pagar tudo que eu pago hoje. Não tinha condições. Só que eu comecei com permutas. Eu faço coach contigo. E aí eu fazia as permutas e assim eu fui ganhando visibilidade. Nem tudo você vai fazer com dinheiro. Você vai fazer com poder de persuasão, você vai fazer com relacionamento, Network. você vai fazer com amigo, você vai, conecta com amigo, conecta com outro. Olha, Que vale hoje, na verdade, conexões vale mais do que muito dinheiro. mais. Muito Olha, mais. uma amizade, um telefonema te coloca em lugar que o dinheiro não coloca. É É verdade. verdade. É verdade. E, Luciano, aproveitando esse contexto, eu, por exemplo, sou a única atleta e com pouca jornada de atleta patrocinada por uma grande marca de suplementos Olha que do legal. Brasil. Isso, se você fazer o merchan depois, você faz para a gente poder pegar, quem sabe, patrocínio. Então, aí a lá. marca que patrocina aí a nossa atleta, É isso. procure nossa direção comercial e vamos ver se a gente fecha uma parceria também. Mas é interessante isso, né? Você, com E pouco olha que tempo de bênção jornada, foi maravilhosa. procurada para... E foi assim, o meu segundo campeonato e eu fui assim abençoada por ser patrocinada por uma grande marca de suplementos no Brasil. Aquela da caveirinha que nós vamos Isso, a falar, Black né? School. Mas se mandarem alguns Black School, whey, a gente tá gente. precisando, gente. Olha, me ajuda aí, eu tô precisando, pessoal da Black School. Se quiser patrocinar aqui o nosso portal, o nosso podcast, tô precisando dar Surgiu, uma olha aí. mudancinha aqui. Tá difícil o shape, né? Mas é raro, né? Uma atleta que, como você falou, pouco tempo de jornada, né? Você já alcançou uma expressão nacional e o patrocínio de uma grande marca. Então, isso aí realmente é uma conquista. É uma bênção, porque muitos atletas que já têm até várias bonequinhas não alcançaram. Inclusive, eu ouvi falar, Messi, que com aquela bonequinha veio um cheque de 1 milhão. Oh, glória. Não, como é que é isso? Não vem não. Não dá para viver Não, do assim esporte. uma vida glamurosa, aquela história que a gente vê assim de Ferrari, Porsche com fisiculturismo. O que eu acredito? Existem... É a premiação que dá isso ou é Não. às vezes o marketing da pessoa? Aí o que acontece? Agora Que é para apimentar o negócio. Quero saber se Bora, ganha dinheiro com bora. esse E negócio aí. você sabe se que o tem- esporte em si, a premiação A premiação não tem premiação em não dinheiro. tem grana, Não cacau, tem grana. não tem como grana. assim, gente? Produção, Agora, o que é levanta pra gente, que eu acho que agora aqui a gente vai ter que apurar se realmente tem premiação ou não no mundo do fisiculturismo. Dinheiro, porque... Tem federações que têm a premiação mas em dinheiro. o quê? Pelo menos uns 500 mil. Estamos falando de um... Não, É o quê? Uns o 2 último aí, contos? o Mr. Olímpia, que não é a minha federação, é outra federação a nível aí, é o quê? $50 mil. Tá, no né? Brasil, Mas- qual tem premiação em dinheiro ou é ali um patrocínio, chega ali um pote de whey,
O que é que vem de premiação financeira? A minha federação não pode, inclusive, ter premiação em dinheiro. Não pode? Isso. Rapaz, agora, tem federações que tem ali R$1.000, R$2.000, para uma pessoa que ganhar tudo, ganhar todas as categorias. Eu estou te perguntando porque a gente vê que hoje no Brasil, pessoal, a gente tem muito apoio à cultura, né? Inclusive editais aí, esse edital, Pablo, pessoal da produção, fala para mim qual que é... Paulo Gustavo, né? A gente está vendo aí o momento dos editais, dos grandes editais, a volta, né? A festa dos editais aí da cultura, né? E, inclusive, sempre que acontece isso, tem a explosão de denúncia de problemas ali com verbas destinadas aí à cultura. Mas para o esporte não tem os editais. Por que não tem esse mesmo apoio aí multimilionário para o mundo dos esportes, que tem a mesma relevância, não desprezando a cultura? Eu estou falando que vai ter um show de explosão de denúncia login, porque sempre acontece quando sai esses editais aí na área da cultura. Então, atenção aí, pessoal. Login está aparecendo aí uma explosão, né, de problemas com editais na área da cultura, mas por que não tem a mesma atenção com o esporte, né? De ter editais, de ter incentivos, tanto para a área do esporte, como para a área da mentalidade. A pessoa poder ter acesso financeiro através do governo, nas escolas, por exemplo, né? Ou o atleta ter mais bolsas, mais incentivos para o esporte. Porque, pelo que você falou, não tem premiação em dinheiro. Não tem premiação em dinheiro, mas assim, eu sou uma atleta patrocinada pelo governo do estado do Tocantins. Olha que legal, isso aí já começa... Entendeu? Então, mas eu acredito que tudo também, Luciano, vai do atleta. Né? O atleta, a forma como ele comunica isso, como ele traz resultados para o Estado, para outras pessoas, isso está aqui na palavra. O que você tem feito para outras pessoas? Messi, o que você tem feito para outras mulheres da sua idade? Você tem falado que é possível, você tem falado que você pode transformar não só a vida, mas da sua família, você está sendo referência, você está sendo referência para o seu Estado. Então, aí a gente entra naquela questão da lei da atração. Eu vou atrair aquilo que está dentro do meu coração e eu estou transbordando. Então, assim, eu tenho grandes patrocínios, tanto de clínicas, de médicos, de farmácia, do próprio governo do estado do Tocantins, enfim. Eu não posso falar para você que eu não tenho patrocínio. Eu tenho patrocínio a nível nacional, mas eu acredito e tenho certeza que é pelas bênçãos de Deus. Mas poderia ser mais, né? O esporte poderia ser mais valorizado, a gente ter mais atletas sendo patrocinados, né? Porque o esporte muda a vida da pessoa. Exatamente. O patrocínio tem para quem busca, né? Eu me se buscando muito. E assim, eu nunca tive as portas fechadas. Olha que entendeu? Legal. Olha que legal. Eu nunca tive, então eu não posso falar. Que legal, Eu já fui para a Espanha, já fui competindo na Espanha, já fui, enfim, para São Paulo, Belo Horizonte, vários estados, e eu sempre tive o apoio do governo do estado. Então, eu não tenho o que falar. Então, só gratidão. Um apoio, existe um apoio. Eu acho que tudo depende também, Luciano, porque não tem como eu chegar no governo do estado hoje, amanhã eu vou competir. Tem um planejamento, existe projeto. Um planejamento, que esporte que é, a federação, como que vai ser e tal, porque eu acredito que tem, assim, essa verba. Mas existe um planejamento para que seja alcançado, né? E em todas as modalidades, não estou falando só do fisiculturismo. Aqui no nosso estado mesmo, vários atletas estão viajando aí em todas as modalidades, enfim, a nível de Brasil, de mundo, enfim... Que legal, que legal. Então, o esporte realmente, no Brasil, ele tem, né, um certo apoio, né? Apesar de que algumas federações não premiam dinheiro, né? Nos Estados Unidos é normal. É normal. A gente vê que no mundo fisiculturismo se fala até de milhões mesmo, premiação milionária. Alguns atletas de alta performance, eles recebem realmente valores expressivos, né? Mas o que vai muito nesse mundo também, e que você pode pegar até outras marcas, que é a Red Bull, por exemplo, eles patrocinam o estilo de vida. O campeonato é apenas ali o campeonato, mas e o seu estilo de vida? Uhum. Então, as grandes marcas a nível de mundo, elas estão em busca de estilo de vida, seja em qual idade for. E como que eu estou comunicando isso para a sociedade? É isso que a marca quer. Ela não quer que eu pegue aqui a boneca e coloque debaixo do braço, eu sou a campeã, viu, Luciano? Não, ela quer que eu fale, olha... Aqui está meu estilo de vida. É mostrar, como a gente estava falando, no bastidor, né?
Você mostrar que realmente você vive aquilo que você fala, né? Exatamente. É o estilo de vida que é valorizado pelas grandes de vida. marcas. E o fisiculturismo tem grandes plays no mercado que hoje se tornaram palestrantes, se tornaram grandes investidores através do esporte. Mas o que ele tem feito? Ele tem feito com que as marcas chegam no mercado, o estilo de vida, como eu disse. Demonstrar. Vamos lá, Jamil, você me falou que está vivendo hoje um momento incrível aí na sua vida, né? Na sua vida familiar, vida financeira, né? Essa história do coach, né? A gente sabe que veio de uma banalização também. Ultimamente a gente fala, quando fala os coaches, né? Algumas pessoas até repudiam, já falam, né? Porque aquele coach lá da montanha que subiu na montanha, né? Não vamos falar o nome dele porque ele ama a mídia gratuita, né, produção? Não vamos falar o nome dele, mas o coach da montanha, o coach do helicóptero, o coach que destravou não sei o que lá. Então, há, né, hoje pessoas que realmente se posicionaram no coach e conquistaram um estilo de vida, mas há pessoas que não conseguiram os mesmos resultados. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: hoje dá para se viver ainda é uma boa profissão, é algo que realmente hoje ainda se consegue chegar a um resultado financeiro, a questão do coach? Olha, eu vou falar o que eu vejo dentro da profissão coach. É uma profissão muito nova, coach, e ela, sem dúvida nenhuma, foi muito questionada. É porque existe um conflito na própria palavra coach. Se você for ver a tradução da palavra coach, é treinador. Uhum. Aí, eu sou um treinador, posso dizer que sou um coach. Uhum. Então, e a gente vê também que em todas as profissões existe o profissional e o que não é profissional. E que entra ali no mesmo balaio. Então, a gente vê isso em todas as profissões. Vamos falar a palavra certa aqui, Jamil, é charlatão. Tem um charlatão em todas as áreas, todas as profissões, né? Quantos falsos médicos que foram presos? É exatamente o que eu ia falar. Você tem falso médico, você tem falso advogado, que o cara, né, nunca foi. Você tem ali policiais do bem, policiais que não são do bem. Pronto. Né? Agora vamos lá, Luciano. Uma profissão nova que traz transformação na vida das pessoas, traz resultados. O coach continua crescendo pelo resultado. E ela não é reconhecida, uma profissão que não é reconhecida. Será que não é fácil para alguém falar assim, alguém que fala bem, que se veste bem, igual aquelas pessoas que enganam mulheres, uns galãs que enganam as mulheres? Aqueles então, galãs do Tinder. É fácil um galã do Tinder vestir bem, falar bem, dizer que é coach. Então, é fácil. Mas olha só, sempre surgiu e sempre vai surgir. Mas quem define quem vai ficar e quem define que vai sair? São os resultados. O que define, é o que eu falei para você mais cedo, é o que as pessoas fazem atrás da coxia. É os bastidores. Ali é que define. Por quê? A pessoa pode até trazer algo que ele não viva, mas é por pouco tempo. A palavra diz isso. Você está dizendo que tem data de validade. Sem dúvida. Tem data de validade. Que a profissão de coach vai crescer? Vai, porque a gente vê números Mas você acha que o crescendo. mercado acaba expurgando aqueles que estão, na verdade, só aproveitando o momento para ganhar dinheiro? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. As pessoas que seguem, que vivem o coach como estilo de vida, vão crescer muito. Tem mercado, muito mercado. Então, hoje, se a pessoa ainda quiser começar uma jornada como um treinador, como um coach, como um trainer, você acredita que isso aí ainda é uma profissão que tem muito a crescer? Ainda é uma profissão que precisa muito de profissional. Por quê? Hoje, sabe qual é a crise? Empresário. A crise sua dentro da tua empresa é liderança. Hoje, a crise dentro das empresas é falta de mão de obra de pessoas. A crise, por quê? O empresário contrata pelo currículo e na hora de demitir é pelo quê? Pelo relacionamento, falta de inteligência emocional. Se você, empresário, tiver um profissional coach dentro da tua empresa que vai trabalhar, integrar razão e emoção, trabalhar a parte emocional do teu cliente, a tua empresa prospera. Então,
todas as empresas precisam ter um profissional coach, assim como tem um advogado, assim como tem um contador, precisa de uma figura coach. Então, existe mercado, o mercado está em ascendência. Eu falei para você mais cedo que eu aumentei a minha renda da última vez que eu fiz em 13,5 em 5 anos. Eu aumentei minha renda. Então, é possível, sim. Existe mercado, a procura está grande. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que de cada 5 pessoas entrevistadas, 4 disse que vão refazer o coach ou pretende incluir o processo de coach dentro de toda a empresa. Então, é um mercado que está em ascendência. Certamente que quem for fazer coach precisa conhecer qual é a instituição que você está fazendo. É uma instituição séria? Quanto tempo que essa instituição está no mercado? Será que não é uma instituição apenas de redes sociais, de internet? Perfeito. Existe materialidade? Existe resultado? Porque, olha só, nós crescemos, eu continuo crescendo, não é porque eu estou falando, não é porque as pessoas estão me vendo, é o resultado. Mas é o resultado, o meu valor que aumenta o resultado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A minha pergunta é bem objetiva e eu vou fazer a mesma pergunta para o Messi. Todo mundo que começar e fizer um curso de coach vai ganhar dinheiro e vai ser o treinador top da galáxia. Ou não? Se ele pagar o preço, vai. Mas não, se a gente for olhar... É porque é o seguinte... Vamos lá. Eu fiz direito também. Na minha turma de direito começaram 45, formaram 12 e atuam 3. Olha, num livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, ele vai falar assim, em toda tribo, ou grupo social, no grupo aqui, toda tribo vai ter 70% vão ser fracassados, que não vão performar em nada, não vai performar. Aí tem 15% que são os medianos, são os medíocres que estão na média. E 15% as pessoas vão ter sucesso. Então, se a gente for seguir essa métrica que ele estudou, várias empresas, se aplica também em qualquer profissão. Você pode observar que numa turma de advogado, alguns sempre não se vai formam. Ter os que vão performar no final. E as pessoas que se formam ainda não passam no AB. Ou seja, 15% vai performar. Então, dentro da profissão coach, é a mesma coisa. Não entre iludido que você vai entrar e vai ter sucesso e que agora você encontrou a mina de ouro. E agora vamos ficar ricos, vamos comprar um helicóptero e vamos subir o Everest. É um sonhador, é ingênuo. Eu quero perguntar para eu, Messi, baseado nesse assunto, toda mulher, depois dos 40, que começar a fazer atividade física, que começar a fazer uma dieta, que começar a treinar, vai ter o corpo que você tem? Igual não, porque nós somos únicas. Olha só. Boa, gostei, Messi. Mas, com certeza, de acordo com a performance dela, ela vai ter algum resultado. Vai ter resultado. O melhor dela, ela vai tirar dela. Ela vai ser a melhor versão dela. Se pagar o preço. Sim. Mas eu quero ser a Messi. Não existe. Não tem como. Quando ela colocar esse sentimento de querer ser igual eu, ela já não alcança os objetivos. Que ela já tá Mesmo que ela pode ser melhor. Concorda? Ela pode te passar. Claro. Né? Assim como uma pessoa pode começar. Você está com quanto tempo na jornada do coaching? Eu estou com 6 anos. 6 anos. Alguém pode começar hoje lá na Febracis, né? E já aqui, Paulo Vieira, da Febracis, meu grande amigo. Quando vier aqui em Palmas, vem aqui participar do nosso podcast, porque eu já fiz uns 4 merchan aqui para você. Então, assim, pode começar alguém na Febracis 1 ano e performar mais que você? Pode. É possível? Pode. No caso da Messi, talvez seja mais difícil, porque o corpo leva um tempo para uma transformação. Mas ela pode ser que entre também uma mulher e com 2 anos ela está num físico extraordinário, se seguir, né, o passo a passo do que tem que ser feito. Então, é possível que a pessoa comece e tenha resultado, não tenha resultado ou tenha algum resultado. Não é isso? Tudo vai depender da modelagem e vai depender da mentalidade. Porque, olha só, o dinheiro que eu não tenho ainda é pela crença que eu não tenho. Então, se tivesse a crença, teria o resultado. Naquele momento que eu mudar a minha crença, eu acelero. Se eu não mudo a minha crença, eu engatinho. Então, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, ela baseada numa crença pessoal minha, algo que eu acredito, ninguém é obrigado a concordar,
Mas eu não acredito hoje nesse mundo do coach que fala o seguinte, olha, vai cuidar da sua vida. Esse é um jargão de um cara muito conhecido, não vou falar o nome porque senão eu vou estar fazendo o que ele mais gosta, que é mídia espontânea. Vai cuidar da sua vida, porque você é um funcionário caro, você precisa empreender, você precisa arriscar, e todo mundo vai ficar rico e todo mundo vai prosperar. Eu, particularmente, acredito que o sucesso é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter sucesso. Por quê? Porque, como a Eumeci falou, nós somos únicos, nós somos diferentes. E apesar de numa jornada que eu comece, né, por exemplo, seja empreendendo, seja no mundo do treinamento, da mentalidade ou no mundo da saúde, no mundo fitness, eu posso não chegar no resultado máximo, mas eu vou ter algum resultado. Eu costumo falar que dignidade, né, e prosperidade não tem a ver com você ter o dinheiro ou até ter aquele resultado, mas com você alcançar resultados dentro da sua realidade e que você está satisfeito com isso, feliz e performando e crescendo sempre. Porque, na verdade, em alguma área você vai ter um pleno sucesso, em algumas áreas você vai tentar e naquele momento talvez você não vai alcançar aquele sucesso, né? Talvez a Eumeci na área do esporte, ela foi ali e fez acontecer. Talvez alguma área ela ainda está em construção. Sim. Né? Talvez o Jamiro hoje, o cara da mentalidade, que começou e já está tendo alguns resultados financeiros expressivos. Mas talvez em alguma área da vida dele, agora ele falou assim, que ainda quer chegar no perfil Arnold, né? Agora está na hora da Eumeci devolver, né? Ô, Eumeci, está na hora de devolver agora para o Jamir. Já está na hora de devolver para o Jamir. Então, assim, em alguma área ele está em construção, não é isso? E você vem com aquela mentalidade hoje muito no mundo do coach que você já chega arrebentando e se você, desculpa a palavra, se você não der conta é porque você é um bosta. Você não vale nada. Deixa eu falar uma coisa. Fala, a sua visão, o que vocês pensam disso aí? Nunca esteve, presta atenção, você que é funcionário, nunca esteve tão bom ser funcionário na atualidade nós estamos. Olha só, isso aí é um tema interessante. Vou até falar depois sobre isso. Nunca foi tão bom ser funcionário. Porque em todos os meus treinamentos, ainda ontem, eu falei, quem é empresário que levante a mão? Quantas vagas você tem livre na tua empresa, que se você encontrar a pessoa certa, você contrata hoje? A metade do auditório de empresários. Levante a mão. Eu tenho 2 vagas, eu tenho 3, eu tenho 4. O que aconteceu hoje? Com essa era da internet, com a era digital, que você pode escalonar o seu negócio e aí as pessoas não querem mais ser empregados. As pessoas querem ser empreendedores. E essa palavra empreendedor também já está ficando para trás, a palavra empreendedor. Não é mais isso. Então, as pessoas querem ser empreendedoras na área digital. Vão quebrar a fuça, vão quebrar a cara, vão quebrar a cara, isso é fato, não tem experiência, nasceram ontem na área digital e aí vão montar seus negócios motivado por uma fala, conforme você disse, uma fala que você é um bosta, se você não empreender, você tem que empreender, vai para frente. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, no nosso treinamento, a gente fala, nunca foi tão bom ser funcionário. Sabe por quê? Lá você não vai ter a dor de cabeça que você tem, que o empregado tem, que o empregador tem. Sim. O cara tá lá, a gente sabe que eu falo que é empreender tempo. No CNPJ do outro. Sucesso é o melhor empreendimento, tempo. Né? Você tem alguém que arriscou, montou o negócio, tem um CNPJ, você é o empreendedor. Você está no CNPJ do outro. Se você não consegue ser um funcionário de excelência, como é que você vai ser um empreendedor de excelência? Então, você quer empreender? Então, empreenda no CNPJ onde você está contratado. Seja o melhor. Chega mais cedo. Não faça só aquilo que te pede. Faça além daquilo que te impede. O mundo está te vendo. Aí sim, você vai ser convidado para que você seja um sócio da pessoa que você está servindo. Você honrando a tua liderança, honrando o teu empregador. Aí sim você vai crescer. Não porque você foi motivado, mas é porque você pagou o preço. E então, quer ter sucesso? Processo, né? Respeita o processo e paga o preço. Aí você vai ser convidado para que você seja não um empreendedor,
mas um grande gestor, um grande líder. E você sendo um grande gestor, um grande líder, você vai parar de cair no canto da sereia de muitas falas que nós estamos vendo hoje no mundo digital. A gente falando sobre processo, né? Até uma pergunta que eu tinha anotado para fazer aqui para o Messi. E é uma pergunta bem pesada, viu, Messi? Bem difícil mesmo, e a gente não vai poupar palavras aqui, não. A gente fala muito no mundo dos esportes, né? Tudo tem processo, tudo tem uma fase. As pessoas querem, por exemplo, no mundo da mentalidade, pular etapas, né? Eu tenho um amigo que ele chegou assim, eu queria fazer um curso do coach da montanha lá. E eu falei, quanto que é esse curso do coach da montanha lá? Não, o curso dele é R$4.800. Eu falei, presencial? Não, digital. Ele vai me dar uma senha, eu vou estudar. Eu perguntei para ele assim, quantos livros você já leu de mentalidade? Ele, nenhum. Meu amigo não leu nenhum livro. Atalho. Eu falei assim, mas quantas palestras gratuita que seja, você já assistiu? Ele, nenhuma. Já assistiu algum vídeo de mentalidade no YouTube? Não. Eu falei, amigo, e como é que você quer já começar com um curso de R$4.800? Vai ali, compra um livro. Compra o Poder da Ação, Paulo Vieira, Poder da Ação, de novo, mais uma vez, merchan, né? Compra um Poder da Ação, Poder da Autoresponsabilidade, compra um Pai Rico, Pai Pobre, compra Segredos da Mente Milionária, Homem Mais Rico da Babilônia. Começa pela base, depois faz um curso, assiste uma palestra, paga ali R$200, R$300, depois paga uma imersão dos R$1.500, vai nas gratuitas, vai crescer. Aí você vai investir R$4.800. Ele agradeceu o conselho e fez o contrário. Ele comprou o curso de R$4.800 e ele se frustrou. Sem dúvida. Não teve resultado porque a base não estava pronta. A base não era boa. Não sabe nem caminhar e quer correr? Exatamente. E aí onde eu pergunto para o Messi, no mundo dos esportes, as pessoas elas querem também queimar etapa. Né? Você falou que você olhava ali para a Graciane Barbosa e ela era o modelo ideal para você. Eu particularmente, né, vendo o seu resultado, as suas fotos, né, com todo respeito ao marido, tá, gente? Que deve estar ouvindo aqui, assistindo o nosso podcast. Eu vi que você está muito melhor que a Graciane, porque, na verdade, ela, para mim, ela deu meio que... Ela se perdeu um pouco no processo. Minha opinião, tá, pessoal? Cada um tem o seu padrão de beleza que quer. Graciane é uma atleta... Que é uma referência, não estou falando disso. Mas ela masculinizou um pouquinho, ficou um pouco... Essa questão que a gente sabe que pode sofrer, que é a masculinização. Então, vamos lá. Pergunta para você aqui. O uso de hormônios no mundo esportivo. Você concorda, não concorda, acha necessário? Você acha que há um exagero, não há um exagero? Porque eu vi que o seu resultado, eu estou vendo aqui claramente, você não masculinizou. Você é uma mulher que está com a sua feminilidade intacta. E é difícil chegar no resultado que eu vi que você chegou, principalmente aquele percentual baixíssimo de gordura ali, né, sem masculinização. Eu concordo com o equilíbrio, né? Você conseguir essa alta performance também é quase que impossível de você não utilizar hormônio. Eu não gosto, as pessoas falam, né, uso de bomba. Não é bomba, é uma... né? Agora mesmo, ontem a minha médica, nós pedimos o meu implante hormonal. Aquela foto, que é aquela questão de equilibrar, né? De equilibrar. Agora, tem atletas que exageram, porque assim, a pessoa em busca de um resultado mais rápido, seria isso? Não, em busca dessa performance maior, de ser mais musculoso, principalmente assim. Tem a ver com vaidade, com ego. E a pessoa que treina musculação, por exemplo, as mulheres já chega ali, olha o abdômen, olha o glúteo, olha as pernas, né? O homem já chega no espelho, não, meu bíceps está pequeno, o bíceps dele está desse tamanho. E aí nunca se vê, nunca chegou. Nunca chegou. E é uma autocobrança do atleta. E acontece, eu não sei, de atletas exagerarem essa questão de hormônios, né? Eu não sei quais, enfim, mas tanto isso as mulheres. Tem mulheres, sim, muito masculinizadas. Por quê? Porque acabam exagerando nas dosagens de hormônio e querendo o máximo, sendo que é algo que tem que se pensar na saúde. E ao longo prazo. A longo né? O resultado prazo. também não é amanhã. Não é amanhã. E é onde a pessoa né? se frustra em qualquer coisa que vai fazer. Exatamente. Né? Então, seja empreendendo, seja praticando atividade física. Exatamente. E não dá para eu pular etapas. Por exemplo, eu não consigo, mesmo tomando um litro de hormônio, eu não estou nem falando aqui, se eu tomar 1 litro de hormônio, eu quero aplicar um hormônio aqui, esse copo aqui todinho de hormônio hoje, amanhã eu estou musculosa? Não tá, porque você tem um processo.
Eu tenho um Você vai processo. ter que passar Eu pelo tenho que treino, ter treino, você vai ter que ter eu o tenho que sono, ter dieta, alimentação. hormônio. O que que é hormônio? Ele potencializa os seus resultados através de quê? Dieta e treino. Ou seja, essa pessoa nem come direito, Não, deixa eu nem confessar. treina direito. Deixa eu confessar um negócio aqui para vocês. Fala pro pessoal, Essa fala pra nossa foto audiência. minha do antes, você pode pôr aqui, ó, ou vai no meu Instagram. Eu estava com um implante hormonal, com testosterona, com No gestrina. equilíbrio. Essa do antes, essa foto minha do Mas antes. dentro Mas da aí, dose... olha só, eu achava na minha cabeça que eu com um implante hormonal, eu ia ter o resultado assim, ó. Ai, gente, amanhã eu amanheço sarada. Não é assim. Aí eu tomava minha cervejinha no Porque final se de semana. eu já estava achando que era, eu já ia botar também. Né? Eu achava isso. Porque, deixa eu te contar, eu fui no meu endócrino, né? Aí ele falou assim, olha essa aí, pessoal. Ele falou assim, olha, vamos ver a sua testosterona, seus hormônios e não sei o que lá. Eu falei, ótimo, vamos ver. E aí ele falou, olha, sua testosterona tá ótima. Porque a mínima para o homem é 180, a sua tá 200. Eu falei assim, e a máxima? Ele 800. Eu falei, então só quase falta peitinho, né? Tá faltando peitinho para chegar, né? E ele não quis fazer nenhum procedimento para chegar, porque se o ideal máximo é 800, a minha tava 200, a mínima que tem que estar é 180, daqui a pouco eu tava, né, já aí passando para outra categoria. Mas eu acredito que essa questão do equilíbrio, né? É o ideal. É o equilíbrio, ele é fundamental e uma coisa que as pessoas têm que ter muita consciência. Hormônio não traz o milagre. O milagre é ali o seu treino e a sua alimentação. O hormônio vai potencializar. Poder do todo dia, o milagre. Poder do todo dia. Como a gente falou no início, né, pessoal? É o baby steps, é o passos de bebê. Começa engatinhando. Depois você vai, né? Você deve ter, todos nós tivemos na nossa jornada a questão de você anda, cai, levanta. Porque se cai também, né? Não, imagina, um bebê que levantou, caiu, nunca mais levantou, ele não desenvolveu. E você vai cair, vai levantando, começa a caminhar, depois está correndo. Depois está maratonando, né? Que é o processo mágico da vida, né? Que a gente precisa, esse ano de 2024, entender o respeito ao processo em tudo que vai fazer. Seria isso, né? Exatamente. Então, o hormônio não faz milagre. Então, não faz. Respeito. Eu já estava ali. Você já estava querendo. Eu já estava pensando que era só chegar ali e já chegar chegando. E homem, então, tem que puxar muito ferro. Tem que treinar muito pesado e tudo. Tem que ter calo na mão. Tem que ter calo na mão para os bíceps. Tem que ter, né? O nosso diretor-geral, inclusive, pessoal, ele está na caminhada fit, tá? Ele tem realmente passado por uma transformação que eu queria ver ainda, não vi, mas ele disse que tem. A gente vai estar fazendo aí os antes e depois, né? Que agora não dá para fazer. E a gente vai achar aí uma forma de valorizar esse esforço, né? A gente sabe que é um ano para a gente, um ano novo, um ano de novidade, um ano que todos nós estamos buscando o crescimento, seja em qualquer que seja a área da vida, né? Seja na parte profissional, emocional, familiar, a espiritualidade. Acho que isso aí é inegociável, né? O que eu tenho para dizer para a nossa audiência hoje? Uma das coisas que eu sempre falo nas palestras, nos treinamentos, desenvolva a sua espiritualidade. É diferente de religiosidade, né? Qual que é essa diferença, Luciano? O religioso é aquele que ele vai na igreja, ele lê a Bíblia. Mas quando ele sai ali de carro e alguém corta ele no trânsito, ele manda para aquele lugar. Esse é o religioso. E o espiritual, ele vai também, tem o seu contato com Deus, com o divino, ele também lê a palavra, mas o espiritual é aquele que quando alguém corta ele no trânsito, ele fala assim, vai em paz, meu irmão. Não sei o que você está passando hoje, não sei se você está levando alguém para o médico, não sei se você recebeu uma notícia ruim. Então, a religiosidade, ela é diferente da espiritualidade, né? Nós temos que entender que hoje nós precisamos ser mais espirituais, né? A religiosidade é importante, a prática é importante. Seja você católico aí da nossa audiência, seja você evangélico, não importa. E eu arrisco dizer, seja você até espírita, não importa. Todos nós temos a nossa crença, mas a gente tem que entender que nós precisamos praticar mais princípios, né? E entender que são esses princípios que vão nos levar aonde a gente quer chegar. Então, no nosso podcast de hoje, essa dupla incrível, né? Um grande treinador, pessoa que tem o meu máximo respeito,
minha máxima admiração, e uma atleta de alta performance aqui. E, pessoal, os dois estão no nível nacional, tá? O Jamil, ele está entre os 3 maiores treinadores aí do método CIS no Brasil. E não preciso nem falar da Eumessi, que é a nossa atleta de alto rendimento, aqui do Tocantins, já bicampeã na categoria dela, né? Inaugurando daqui a pouco a nova categoria. Da terceira idade. Olha só, não fala, porque nem parece, aí vão achar que a gente está usando aqui IA, né? Pra gente aqui, que a gente é aqui a geração depois dos 40, todo mundo aqui, mas todo mundo, graças a Deus, né? Bem equilibrado aí, bem saudável, com uma boa aparência, exceto o nosso diretor, que resolveu não aparecer hoje, não sei porque ele não está nas câmeras, mas quem sabe na próxima aparece aqui com a gente. Jamir, se você fosse falar algo para as pessoas que estão começando o ano, tá? O grande segredo, aquela coisa assim, ó, gente, esse ano não deixe de fazer isso. O que seria? Você estava falando aí de Deus. Eu aprendi o seguinte, em relação à espiritualidade e religiosidade. Eu não posso falar de Deus sem falar com Deus. Então, tem muita gente falando de Deus nas redes sociais, mas muita gente falando de espiritualidade. Mas a pergunta é, você está falando com Deus para depois você falar de Deus? Eu só posso falar de Deus se eu falar com Deus. Essa é a dica. Então, fale mais com Deus. Hoje, fale mais com Deus. O que seria isso? Pergunte mais ao Criador. Pergunte ao Criador. É um telefone? É Se eu sou, um se e-mail, eu sou um WhatsApp de Deus? Eu vou dizer Como o é que que é? eu, Me passa eu esse vou dizer o negócio que aí. eu faço. É, já é um bom começo. Eu era muito religioso. Eu sou católico. Eu era muito religioso. Até que uns dias eu ouvi uma frase dizendo assim... Um beijo no coração para os meus irmãos católicos que estão aqui assistindo o nosso podcast. Aí um pai falou assim, os filhos falaram assim, olha, eu queria que meu pai morasse na igreja. Aí eu, por quê? É porque lá na igreja meus pais são santos, são bonzinhos. Olha só. E quando chega em casa... Outra história. Outra história. Religiosidade. E religiosos, cuidado. A tua religiosidade está te levando direto para o inferno. Religiosidade. Isso é forte, hein? Isso é pesado, hein? Está levando direto. Agora dislikeou um monte de gente aqui. O dislike bateu pesado aqui agora. Quantos religiosos que vêm falar comigo e que não conseguem perdoar? A Bíblia é muito clara. Perdão Se a base, você não né? consegue perdoar o seu irmão que está do teu lado, não consegue perdoar, como que você vai dizer que ama a Deus? Então, perdoe. O perdão está ligado ao crescimento profissional, espiritual, em tudo. Essa Então, é a sua tônica para quem hoje quer começar o 2024 diferente, perdoar. exatamente. Perdoa. Olha, todo resultado que você não tem vem do estado de não perdão. Todo o resultado. Luciano, eu entendi que o resultado que eu não tinha, não só em uma área, não só na área profissional, na área financeira, na área de saúde, servir, estava ligado a um estado de não perdão. Uhum. E foi por isso que quando eu comecei a entender isso, eu falei, opa, agora eu vou ter que me livrar do estado de não perdão. Uhum. E aí, quando eu tenho vários irmãos, eu tenho 7 irmãos, meu pai e minha mãe são vivos, e eu comecei a pedir perdão para todo mundo. No terceiro, quarto irmão, ele falou assim, Jamir, já sabemos. Você está sabendo o quê? Ninguém de sã consciência sai pedindo perdão assim para todo mundo. Você tá doido. Né? Não, muito mais. Qual é a doença que você tem? É. Foi a pergunta. Qual é a doença que você tem? Meu Deus do Nós céu, sabemos. Conta, fala pra gente. Não, desse né? jeito. Quantos Não, dias de pode vida falar. ainda tem? Pode falar. E aí eu pedi perdão para todo mundo. E na hora de sair de casa, a minha mãe ficou chorando, porque nós viajamos de carro. A minha mãe começou a orar para nós. E ela, meu Deus, livre meu filho de acidente. Eu, para, mãe. Para. Ela levou um susto. Que foi, meu filho? Para. Não, fala. Meu filho, chega em paz em casa. Então, outra coisa, os religiosos, eles estão fazendo oração negativa. É por isso que não recebe. E aí, provavelmente, você já ouviu alguém falando, quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, mais dificuldade. É porque tua oração não está te ajudando. Porque tua oração está negativa. Então, não está ajudando. Eu fui entendendo tudo isso. Estado de não perdão. E aí, cada perdão que eu fui pedindo, eu fui crescendo. Fiz lista de perdão. Então, perdoe.
Show. Perdoe. E a pessoa que dizer, não, mas eu não tenho nada para perdoar. Todos não tem? nós temos. Tem. Porque a gente guarda emoções aprisionadas. Tá lá, tem. né? E se você não tem, já perdoou todo mundo, então tá faltando uma pessoa, você. Ok, Então, show. começa com Vamos lá. auto-perdão. Perdão é a nota... Como estilo é a de vida. chave. Perdão é a Perdão chave. como estilo de vida. Olha E perdão só. não é só perdoar uma vez. É perdoar sempre. Sempre. 70 Isso. vezes 7. Eu, Messi, vamos lá. Para você que é aí uma influencer, né? Já, a nossa musa tocantinense nacional no mundo fitness, né? O que você falaria para as pessoas que querem, né, esse ano, como eu, atingir esses resultados, né? Melhorar, performar, e isso reverbera na vida, né, como um todo. O que você diria para essa audiência sua, mulheres que você impacta, homens que você impacta? O que você diria aí para começar o ano realmente de uma maneira Pisando diferente? quente em 2020. Pisando quente. Vamos pisar quente nesse negócio. Cuide de você em primeiro lugar. Amor E próprio, olha só. E do seu pilar saúde. Só você pode cuidar de você mesmo. Não é o marido, não é a esposa, não é o pai, é a mãe. É você que tem que pisar quente. E quando eu cuido de mim, eu estou cuidando de Deus, eu estou cuidando de tudo que é a vida. Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Então, quando eu cuido da minha saúde, daquilo que Deus me deu, meu Deus, Isso é poderoso. pensa a chuva de bênçãos que Isso é você vai poderoso. receber nas outras áreas da sua vida. Porque Deus está vendo que você está reconhecendo Ele dentro de você. Você, sim, abrindo mão do seu açúcar. Sim, você abrindo mão dos seus prazeres momentâneos para você viver mais, para você ter uma longevidade. E olha que transbordo. Você, através deste comportamento seu, você pode ter a certeza que isso vai ser transbordado para as suas famílias, de geração em geração. Aí você olha na palavra. É isso que Deus quer. Ele quer que a transformação parta de você para você deixar um legado para a nossa nação. Eu quero que daqui... Eu não vou estar aqui, né? Mas aí eu vou ter aí os meus livros, eu vou ter os meus netos, bisnetos, que vão falar, uau, eu tive a minha avó, minha bisavó, que foi ela que transformou a minha geração através da vida dela. Então, 2024, cuide de você. Pisa quente. Se eu pude, você também pode muito mais. Luciano. Amor próprio, né? Gostei, que é o Luciano. princípio, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que Deus é perfeito? Eu acredito que Deus é perfeito. Tem muita gente que não acredita. Sabe por quê? Se eu acredito que Deus é perfeito, então Ele criou alguém perfeito. Só que se eu não cuido de mim, eu estou dizendo que Deus é imperfeito. Porque eu não estou cuidando de algo que Deus fez. Então, se eu não cuido da criatura de Deus, eu estou dizendo que Deus fez algo que não é perfeito, que é imperfeito. Então, cuide, né? O amor Cuidar próprio, da criatura. cuidar da criatura. Perdoar e cuidar. Eu acho que é até um princípio, né? Ama teu próximo como a ti Como a mesmo. ti Se eu não mesmo. consigo me amar, amor próprio, me valorizar, Não tem como eu não amar vou o outro. alcançar essa perfeição, né? Que é o que a gente quer alcançar, né? Em um grau menor ou maior. Gente, esse foi o Exatamente. nosso podcast aqui do Portal Novo Norte. A gente está nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube e no TikTok com essas duas pessoas maravilhosas. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Vamos lá. Direção jornalística, fotográfica, Show. marketing, arte. Pediu para vocês falarem aqui, vai aparecer aqui no card também as redes sociais de vocês, caso as pessoas queiram conhecer melhor o trabalho do Jamir e melhor o trabalho, performance também da Eu Messi. Vai lá, Jamir. Meu Instagram é Jamir Coach. Quando você digita Jamir, eu acho que é o primeiro que aparece. Já tá na trend, né? Já é trend. Gente, e você que vai entrar no meu Instagram, É Jamir. Jamir, não é Jamil, né? Não é Então Jamir. vamos lá, tem gente. muita É Jamir. Jamir Coach. Você que vai entrar nas minhas redes sociais, fala lá, eu assisti você lá no podcast, e aí você faz um comentário lá. Olha lá, fala o que você tá achando, beleza? Vamos lá, comenta, dê like, pessoal, curta. E se esse conteúdo foi relevante para você, tanto na íntegra como os cortes, divulga nos grupos de WhatsApp, Facebook, aonde você quiser, para a gente poder estar levando mais conhecimento aí para nossa nação.
Eu faço uma live todo dia de manhã, 6 horas. Show, todo essa dia, é boa, todo tenho dia. acompanhado. Todo dia. Se você quiser conhecer mais, então vai pra live, 6 horas da manhã. Ótimo. Vamos lá, Eumessi, redes sociais. O meu é Elmessi Duarte. Eumessi com L-M-S-Y, L-M-S-Y. que eu tentei com I não deu. É, Não, com é Y, Y no porque final. ele é chiquérrimo. É o Messi, diferenciado. é o Messi Duarte. Só eu também vou aparecer lá de primeiro, porque eu sou exclusiva. Olha só, é diferente, né? Não tem duas. Então, Exato. gente, gratidão. Que Deus possa abençoar vocês e que a gente se encontre aí nos bastidores e nos palcos da vida. Gratidão. Parabéns, É. obrigado por reencontrar você novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Portal do Norte, né? Um trabalho que eu estou conhecendo agora. Confesso para vocês que estou conhecendo e me coloco à disposição para ajudar o canal. Gratidão. Tamo junto. Valeu, Gratidão. galera. Até o nosso próximo podcast. Show.